A gente vai para o outro lado, né? O lado que é contrário ao presidente Jair Bolsonaro, e está ao vivo com a gente nesse momento o deputado federal pelo PT, Rogério Corrêa. Ô deputado, seja bem-vindo a Itatiaia. Bom dia para o senhor. Bom dia aos ouvintes de Itatiaia. Bom dia, Kátia, Júnior. É um prazer falar com vocês. Ô deputado, como é que o senhor avalia a prisão do ex-presidente nessa manhã de sábado, hein? Olha, eu avalio como uma vitória da democracia. Já tem 3 anos que Bolsonaro está sendo julgado e, portanto, teve amplo direito de defesa e fez de tudo menos se defender. E agora, quando chega a hora de realmente cumprir uma sentença, que é a sentença da maior corte brasileira, o Supremo Tribunal Federal, eles simplesmente convocam uma manifestação e em termos muito estranhos e incitando violência para o dia de hoje. Eu escutei meu colega Gustavo Souza Cruz dizer que estão esperando lá em Brasília, que vai manter 1.000 pessoas chegando aqui do sul de Minas, Nova Resende. Então imagina se isso vai ser um encontro pacífico ou se é um repeteco do 8 de janeiro. Então é evidente que aquilo que estava sendo convocado nas redes sociais, especialmente Flávio Bolsonaro, falava em convocar o Senhor dos Exércitos, e citava um versículo da Bíblia falando do Senhor do Exército, que seriam as orações. E chamam, portanto, o exército bolsonarista para estar em Brasília. Olha, já tivemos a fuga de Alexandre Ramagem esses dias, da deputada Carla Zambelli, e evidentemente que um clima de convulsão social é o que eles esperam fazer mais uma vez. Eu fui da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apurou aquela tentativa frustrada de golpe que culminou na quebra-quebra de 8 de janeiro, que o deputado disse que só fazem manifestações pacíficas, e nós vimos a passividade que foi aquilo. Quebra-quebra no Supremo, na Câmara Federal, no Congresso Nacional como um todo e também no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do governo, Palácio do Presidente, Palácio do Planalto. Deputado. Então, nós sabemos muito bem o tipo de atitude que pode sair de algo que está sendo convocado. Então, a prisão hoje foi uma prisão preventiva, bem porque, provavelmente, na semana que vem, quando terminariam todas as possibilidades de defesa, de procrastinação também do processo, acabaria tudo já na semana que vem, evidentemente. Bolsonaro, que já estava preso preventivamente no domicílio, prisão domiciliar, iria também para uma prisão conforme determina a lei. Então, o que eles fazem hoje é uma tentativa de intimidar o Supremo Tribunal Federal, isso na melhor das hipóteses, a não cumprir a ordem de prisão que certamente será dada. Então, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes agiu certo, ele está chamando agora uma votação virtual na primeira turma para ver se de fato isso se consolida, e o ex-presidente já está na Polícia Federal e com plantão médico 24 horas. Deputado. Então é até bom para que se saiba realmente o estado de saúde de Jair Bolsonaro, para que semana que vem, quando for decretada a prisão não mais preventiva, né, mas o fruto do julgamento, possa se ter as condições de onde ele pode estar que lhe dê garantia de vida. Deputado Rogério Corrêa, Fernanda Viegas falando aqui com o senhor sobre essa questão de mobilização. Quando o presidente Lula foi preso, a mobilização também foi imensa, né? Inclusive com trio elétrico e tudo, naquele processo dele ser detido. E aí o senhor agora critica que as pessoas que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro realizem manifestações. Queria que o senhor falasse qual que é a diferença nesse sentido de mobilização popular, dos apoiadores, das pessoas que defendem a mesma ideia, irem para as ruas mostrarem o que elas acreditam. Oi, Fernanda, boa pergunta, viu? É porque a gente não pode olhar fatos isolados. Nós temos que ver o contexto que as coisas acontecem, senão a gente não faz uma análise histórica e sim uma análise factual. O presidente Lula, nós fizemos sim uma vigília no Sindicato Metalúrgico, eu estive inclusive lá, quando foi decretada a prisão, para que o presidente pudesse se despedir daqueles e colocar a justificativa do que havia acontecido com o presidente Lula, que no nosso entender foi uma verdadeira injustiça, tanto que depois o Supremo Tribunal Federal anulou tudo da perseguição feita por Sérgio Moro. Então a história é diferente, teve no Supremo Tribunal Federal
o presidente Lula depois inocentado e retirado todos os processos contra ele. Mas não tinha havido nada de quebra-quebra e de tentativa de golpe por parte do presidente Lula. Então vamos lembrar disso. O que está acontecendo agora é ainda um processo permanente de tentativa de golpe no país e sempre dessa forma, querendo se criar um estupim para que, através de uma possibilidade de manifestações em todo o Brasil, fechamento de rodovias, etc., se tente de novo acabar com o processo democrático. Então, veja bem, tem todo um processo que culminou no 8 de janeiro. Esse processo é que precisa ser levado em consideração. Desde o 7 de setembro de 2021, quando Bolsonaro, lá da Avenida Paulista, disse que não respeitaria mais o Supremo Tribunal Federal, disse que o ministro Alexandre de Moraes não seria respeitado, que ele era um canalha, falou termos piores, e desde ali ele foi falando contra as urnas eletrônicas, tentando deter as eleições, depois tentando no segundo turno não deixar que eleitores votassem, até ter manifestações extremamente violentas, como bomba em aeroporto de Brasília, manifestações em frente aos quartéis, que pediam retorno do regime militar, vamos lembrar disso tudo. Manifestações que quebraram ônibus e tentaram, inclusive, invadir a Polícia Federal. Depois, os kids pretos entraram no dia 8 de janeiro com todo aquele quebra-quebra. Hoje, o que eles fazem é chamar para frente do condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro manifestações, e o deputado acaba de comprovar isso, que estão vindo gente, caravanas de todo o país, para se tentar obstruir uma ordem da justiça de prisão. Não era o que aconteceu naquele dia, naquele caso. Não havia ordem de tentativa de obstrução de justiça. E não se havia tido nenhuma tentativa de golpe e de acabar com a democracia brasileira. Então, os fatos são outros. Evidentemente, as providências também têm que ser outras. Naquele dia, o presidente Lula se entregou à Polícia Federal e foi preso. E não acredito que isso aconteceria no dia de hoje. Como diz a peça do ministro Alexandre de Moraes, merece ser lida. A hipótese é que possa se tentar outras fugas. Naquela época, ninguém tentou fugir. Agora, nós já temos fugitivos bolsonaristas que saem do Brasil exatamente para não cumprir um processo democrático de 3 anos de julgamento. Coisa muito distinta do que aconteceu naquele momento em que Lula foi injustiçado. Deputado Rogério Correia, bom dia. Agora é Kátia Pereira falando. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve passar nas próximas horas por uma audiência de custódia. A defesa diz que ainda não foi informada, sobre a prisão do ex-presidente na manhã deste sábado, embora ela já esteja publicada, já tenha se tornado pública pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas já se falava de um pedido de conversão para prisão domiciliar. E aí a gente está se referindo a, assim que transitar em julgado, a sentença, que o condenou a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado. Nessa possibilidade, nessa hipótese de prisão domiciliar para Bolsonaro, passado o clamor deste sábado, como que a esquerda receberia? Olha, é uma hipótese que tem que ser vista dentro da lei. Kátia, se de fato ele estiver doente, do que não possa ser tratado em presídio, a lei diz que o juiz, no caso o ministro, ele pode determinar que a prisão se transforme em prisão domiciliar. Foi feito isso agora com o ex-presidente Collor de Mello. Então, verificado o estado de prisão, ele pode sim ter uma prisão domiciliar. Se isso for o entendimento da justiça devido ao quadro de saúde, é óbvio que será tomada. E nós, evidentemente, acataremos essa decisão como correta do ponto de vista da lei. A outra possibilidade na lei é ter mais de 80 anos, que não é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho até que essa prisão preventiva de hoje vai ajudar até a própria Polícia Federal e o próprio ministro Alexandre de Moraes ter um parâmetro da real situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele é dúbia. Ele, às vezes, os filhos saem da visita a ele, diz que ele está muito doente, está vomitando e etc. Mas outros vão lá, como foi outro dia o deputado Nicolas, disse que encontrou com uma disposição enorme, que o presidente estava muito bem, assim como o Magno Malta, que também saiu de lá dizendo isso. Então é preciso ver se, de fato,
a situação de saúde dele o impede de ir a uma prisão normal, que é o que coloca a legislação. A legislação é muito clara. Então é isso que tem que ser levado em consideração. Acredito eu que ele cumprirá a pena em prisão normal, com atendimento médico, mas ele tem que cumprir essa pena. O que foi feito foi muito grave, pessoal. É porque às vezes as pessoas esquecem do acontecido e ficam até com pena, mas não é esse o caso. Se você for ver, o que eles tentaram fazer foi simplesmente tirar o nosso direito de voto, colocar no Brasil uma ditadura. E pediam isso em frente aos quartéis. O presidente Lula tinha ganhado as eleições e eles não concordaram. Isso se você não for ver o que Jair Bolsonaro falava de outros momentos. Hoje ele soluça, mas ele falava daqueles que se asfixiavam na época da Covid, tossindo na televisão e imitando quem estava morrendo de Covid. Fazia deboches em relação a isso. Falava que tudo era frescura e mimimi. Então Jair Bolsonaro tem um passado muito ruim enquanto pessoa humana, enquanto tratamento com as pessoas. Ele que debochou da presidenta Dilma, que foi torturada. Ele enalteceu o coronel Brilhante Ustra, que foi o torturador da presidenta Dilma em plena tribuna da Câmara de Deputados. Então ele tem um passado violento de imitar metralhadoras, de falar em fuzilar os adversários, os inimigos. Ele não é nenhum santo, como às vezes agora os filhos querem vestir. Eu não tenho dúvida que estavam hoje chamando essa manifestação, chamando o senhor dos exércitos, não é à toa. Vocês lembram da festa da Selma? A festa da Selma foi a desculpa que deram para as pessoas se concentrarem em Brasília e fazer os quebra-quebra. Agora é o senhor o exército é o senhor do exército que eles estão chamando para lá. Imagina o que iriam fazer lá no dia de hoje. Deputado. Então, acho que isso é correto fazer, que é uma prevenção até para evitar violência no Brasil, que certamente é o que querem esses bolsonaristas. Deputado, não esqueçamos disso. Me perdoe interrompê-lo, que o tempo no rádio ele corre muito rápido. Desculpa. Muito obrigado pela gentileza de ter atendido a gente nessa manhã de sábado. A gente conversou ao vivo com o deputado federal pelo PT, Rogério Correia. Um abraço para o senhor, bom trabalho e bom dia. Obrigado e vamos festejar a democracia. A democracia venceu e semana que vem a gente certamente o terá numa prisão mais definitiva.